Podemos dar início, então. Pessoal, todo mundo aí preparado com chimarrão, chazinho, um copo d'água, enfim. Nós vamos dar início. Podemos começar? Sim. Sim, Fran. Sim. Então, a Ana Júlia está chegando, vamos ver. Ok. Deixa eu ver o chat. Boa tarde, Ana Júlia, que bom que você veio. Seja bem-vinda ao nosso debate literário. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, então, dando início à gravação aqui, boa tarde a todos, agradeço a presença para a gente debater, né, esse livro fantástico do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Então, esse livro ele foi escolhido numa enquete, né, no grupo do projeto de letramento literário, foi disponibilizado para os alunos, então, o PDF do arquivo do livro, e aí a gente leu, né, num período de tempo, e eu também tinha preparado, tinha oportunizado para os alunos um tipo de um roteiro de perguntas, né, para que a gente pudesse, então, refletir criticamente essa obra, né, então, envolvendo aspectos do sentido e também aspectos gramaticais que a gente não vai entrar aqui no debate, porque não é objetivo, mas depois os alunos podem me mandar esse documento e eu analiso o que eles conseguiram fazer de análise linguística da obra, algo bem simples, mas necessário dentro do contexto, né, de acadêmico que estamos. Então, eu gostaria, primeiro de tudo, saber aqui, desse público, então, quem leu o livro, todo o livro, quem conseguiu, levanta a mãozinha, né, só para a gente ter mais ou menos uma noção de quantos aqui conseguiram ler toda a obra. A Manuela conseguiu, quem mais? Só a Manuela? A Claudiane também, então temos duas participantes que conseguiram ler toda a obra, isso já é muito bom. Agora eu pergunto, quem conseguiu ler até a metade? Quem conseguiu ter uma noção? A Carolina conseguiu ler até a metade, e Suzele da Silva também conseguiu ler até a metade. Ótimo, então aqui nós teríamos 4 participantes que, digamos, têm um bom feedback da obra para compartilhar com nós, né? E aí, quem não leu a obra, mas está aqui como ouvinte e quer se motivar a ler essa obra a partir da participação no debate. Gabriele, Virgínia, ok. Então, assim, e a Ana Júlia, tá ótimo. Então, temos 3 apenas que não leram a obra aqui. Gurias, para vocês, não se importem com os spoilers, tá? O próprio debate, ele vai ser um estímulo para que você, quando tiver a tua leitura, a tua oportunidade de leitura da obra, você consiga se engajar no enredo da obra. Caso você não venha ler essa obra, pensou que ia ter oportunidade, mas a vida te levou para outros rumos, que às vezes acontece, e você não conseguiu ler a obra, ótimo, você já vai ter uma noção do quão fantástica é a obra, e se algum dia você tiver oportunidade, aí você, de repente, já esqueceu algumas coisinhas, mas bora, vai curtir a obra. Então, tá. Vamos começar, então, eu vou trazer alguns pontos que eu acho importantes e que estão contemplados também na pesquisa que eu propiciei para os alunos, né? A primeira delas, eu queria que eles pensassem, né, ao ler a obra, é muito importante pesquisar sobre o autor, então, quem é Aldous Huxley, né, e qual o contexto de inspiração para a obra? Então, essa foi a primeira pergunta que eu fiz para a gente poder entender essa obra fantástica. E aí eu trago os slides que vão nos ajudar a justamente entender quem é esse autor, né, e o contexto em que ele vivia para a gente entender o conteúdo da obra, né. Esse site que eu encontrei na internet, que tinha a biografia do Huxley, eu achei muito bom, né, então eu vou ler rapidinho para a gente também só ter uma noção, porque eu acho extremamente importante a gente entender a vida dele para
poder destrinchar tudo que vem pela frente. Então, ele nasceu em 1894, finalzinho do século XIX, e morreu em 1963, então passando da segunda metade do século XX. Ele foi um escritor inglês, autor do clássico da literatura Admirável Mundo Novo, que é uma das suas obras mais conhecidas, né, e também está dentro da cinematografia, podemos dizer assim, né? Suas meditações em torno das experiências com drogas alucinógenas foram relatadas no livro As Portas da Percepção. Então, percebam, no contexto real da vida dele, ele já trabalhava ou ele já interagia com drogas alucinógenas, que é uma coisa que a gente vai ver na obra, né? Então, tem um quê com a realidade. É a ficção, né, que é um dos objetivos muito fortes da literatura, a ficção representando subliminarmente, metaforicamente, às vezes, a realidade. Então, Huxley nasceu em Godalming, Inglaterra, no dia 26 de julho de 1894, filho de um professor e escritor e neto de um famoso naturalista. Huxley cresceu em um ambiente cercado de vasta elite intelectual. Então, percebam, ele cresceu num ambiente de educação elevada, ele tinha bastante acesso ao conhecimento, teve experiências com drogas alucinógenas, então, continuamos. Estudou no Eton College, mas foi obrigado a abandonar os estudos por causa de uma doença nos olhos que o deixou quase cego. Mais tarde, recuperado da visão, voltou aos estudos. Em 1913, ingressou no Balliol College, em Oxford, obtendo a licenciatura em literatura inglesa. Então, ele é um cara das letras, ele é um cara das linguagens e entende, né, ou tem o dom da literatura, que ficou óbvio pra gente na leitura do livro. Suas primeiras publicações foram coletâneas de poemas, entre elas, aqui tem algumas, né, ele vai atuar como jornalista, vai atuar também como crítico de teatro, né, para Westminster Gazette. Publicou sua primeira prosa e sua primeira novela, onde faz uma crítica severa aos ambientes intelectuais. Percebam, ele gosta, ou as suas obras têm o tom de crítica, e isso a gente vê com Admirável Mundo Novo, né, implicitamente há um tom muito forte de crítica, e nós vamos destrinchar tudo isso no debate hoje. Huxley fez várias viagens para manter contato com a intelectualidade europeia, esteve em Paris e em seguida residiu na Itália, olha só, época em que escreveu Point Counterpoint, na qual mostra sua solidez intelectual e as técnicas modernas da arte da novela. Em 32, publicou seu livro mais importante, que é o que nós vamos debater hoje, Admirável Mundo Novo, onde alia sátira e ficção de caráter visionário e pessimista. Então, o que nós temos aqui? Ó? Sátira, no Admirável Mundo Novo, ficção, que a gente já viu que é uma ficção inspirada na realidade, inspirada nessa intelectualidade, no seu contexto, ou nessas experiências com drogas, e uma projeção do que a sociedade seria a partir do que nós teríamos no século XX. Então, esse caráter visionário, né, que quase como uma profecia de que a sociedade, dentro de uma distopia, ela se tornaria da maneira como ele pensou, traz essa característica que esse autor desse texto, né, dessa biografia do Huxley está dizendo, o caráter visionário. E pessimista, por que é pessimista? Porque aquela sociedade, depois eu vou perguntar para vocês, né, alguém gostaria de viver naquela sociedade representada em Admirável Mundo Novo? Vamos pensar. Então, é pessimista de uma sociedade rígida por um sistema de castas. Em 36, ele vai publicar Eyeless em Gaza, de caráter autobiográfico, ok? Então, acredito que a partir de 1950, então, Adolf inicia mais uma nova etapa de sua vida, agora relacionada com as drogas, quando fez uso dos alucinógenos, mescalina e LSD, para expandir a consciência e descobrir novos horizontes do pensamento humano, que resultou na publicação do livro As Portas da Percepção. Então, a gente não fica muito curiosa, eu pelo menos fiquei muito curiosa, né? Então, a função de entrar em contato com esse mundo intelectual e da literatura, às vezes a gente fica curioso com outras obras. Eu fiquei extremamente curiosa para ler esse livro aqui agora, As Portas da Percepção, né? A partir dessa experiência alucinógena, o que será que ele traz, né, nessa obra? Se a gente já tem o Admirável Mundo Novo, bastante chocante, né? Que teve muita influência na sociedade norte-americana.
Em 60, ele foi diagnosticado com câncer de laringe. Nos anos seguintes, escreveu A Ilha e Literatura e Ciência, sua última obra. Sua experiência com drogas psicodélicas foi tão marcante que ele planejou deixar a vida em uma viagem de LSD. Imagina só, né? Então, ele realmente se afundou no mundo das drogas e tanto é que planejou a sua morte, né, em função das drogas. Com a ajuda de sua mulher Laura, de 3 anos lutando contra a doença e as portas da morte, pediu à sua mulher para lhe injetar essas doses de LSD. Que horror, né? Muito forte, eu achei. Em uma carta endereçada ao irmão de Huxley, que é um personagem também que a gente poderia pesquisar, porque é bastante interessante esse irmão dele, e é conhecidíssimo também, e tem muito a ver com essa onda tecnológica que a gente está vivendo hoje. Laura relata como foi a morte do marido sob efeito do ácido. Meu Deus, que forte, né? Ele vai falecer em Los Angeles, Estados Unidos, dia 22 de novembro de 1963. Então, eu achei bem interessante esse resuminho da biografia dele, para nós termos uma ideia, né? E aí o contexto histórico, rapidinho, só para a gente tentar elucidar mais a obra. Então, ele vem de um período do século XX, a Era dos Estados, né? Ele vem de um período, nós temos a Primeira Guerra Mundial, o fim da Belle Époque na Europa, né? Então, aquela prosperidade, aquela calmaria toda, o desenvolvimento, acaba sendo rompido pela Primeira Guerra Mundial, os conflitos entre nações, a questão dos impérios, questões geopolíticas muito fortes, que vão propiciar também a crise de 1929, a ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, que para o autor que considera esse início do século XX, ou o século XX como um todo, como a guerra, o período dos extremos, a era dos extremos, ele considera que da Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de 31 anos. Ele considera todo esse período caótico e destrutivo na humanidade. Então, é um período muito, muito, muito intenso, de muita destruição e morte. Miséria, né? Temos a Guerra Fria, fragmentação da União Soviética, a metralhadora e as guerras químicas, em função dessas guerras, né? Muita destruição, muito investimento em metralhadora e guerra química, o fascismo. E aí, eu trago esse trecho aqui que, para fechar, né? O Eric Hobsbawm é o autor de um livro, até eu tenho ele aqui, é um livro grossão, assim, que traz toda a história do século XX. Então, guerra, sangue, disputas, crises, regimes de exceção, a chamada Era dos Extremos faz jus ao seu nome e marca o século XX como um dos mais mortíferos da história do mundo. A análise do historiador Eric Hobsbawm nos ajuda a entender melhor esse período de tanto interesse dos vestibulandos, porque aqui, como é um blog de Enem, que eu tirei essas informações, ele fala que os jovens têm muito interesse em estudar o século XX, justamente porque é um período muito intenso e destruidor, então há muito interesse, né, tanto para as questões do Enem, que sempre cai alguma coisa sobre esse período, mas também até para conhecimento geral, assim, cultural, o interesse dos vestibulandos com esses estudos aí do século XX, né? E aí, pessoal, a obra, nós vamos ter que discutir muito sobre conceitos como sociedade, família, soma, que é a droga, né? Que é a droga que mantém essa sociedade do admirável mundo novo, a questão da dicotomia entre Ford e Deus e a relação com o passado, tá? E aí eu vou abrir agora para vocês comentarem as percepções, principalmente quem leu, né? Comentar as percepções da obra, nós vamos ter mais slides aí que eu vou colaborar com vocês na discussão, mas eu queria saber da Manuela, da Carol, da Claudiane, de quem leu a obra. E aí, a Suzele, qual a opinião de vocês sobre a obra? Qual a experiência? O que sentiram? Quem gostaria, levanta a mão aí, levanta a mãozinha, e a gente... Gabriele, pode falar. Não, eu levantei a mão sem querer. Ah, tá, não tem problema. A Manuela, pode começar, Manu. Tá bom. Eu já tinha lido essa obra nas férias de verão, então eu já tinha uma boa formação, por assim dizer, na obra. Eu tinha lido, eu gostei bastante, mas o final não fez muito sentido na minha cabeça. Mas depois de reler, como eu já tinha comentado, o final fez muito mais sentido e eu acho que foi um final que acabou muito bem, sabe? Ele é inesperado. Quando tu lê a obra
inteira, tu não imagina, não tem como imaginar um final como Aham. aquele. E a obra, em geral, o início é magnífico. Eu acho o início muito bem construído. E foi o que me fez continuar lendo a obra lá nas férias. Em geral, a obra é Tá. magnífica. E fala de muita coisa polêmica. Isso. Excelente, Manuela. Carol. Prof, eu confesso assim, eu não cheguei a terminar, como eu falei, mas até onde eu li, era aquela coisa de tu ler, e tinha umas coisas que tu li e tu não acreditava, sabe? Muitos acontecimentos inexplicáveis. Quando eu li, eu tinha que ler 2 vezes. Meu Deus, eu não acredito nisso. Como a Manu falou, eu achei o começo muito interessante, porque ele não dá uma representação de fatos. Tu começa e tu já tem que se inteirar na leitura, tu já tem que entrar na cabeça dele, entender o que está acontecendo, tu não tem um contexto muito direto. Eu achei isso muito legal, e também as falas, elas não têm um segmento, elas vão quebrando entre uma pessoa e outra. Eu achei isso muito, muito legal mesmo. E a história não tem o que falar, envolve tantos fatores históricos, fatores da tecnologia, do futuro, é incrível, revolucionário. Eu ainda pretendo terminar, realmente, porque ela é muito boa e quero muito saber o final agora. Sim, muito bom, muito bom. Eu vou deixar a Suzele que lê o livro. Claudiane também, querida. É que tu não fala, né? Tu fala que escreve no chat. Vamos ler a opinião da Claudiane. Eu gostei muito de toda a obra, tive que ler novamente o final, não consegui compreender. Isso, achei... Olha, eu vou ser bem honesta com vocês. A opinião de vocês é importante para mim, por quê? Porque existe assim, ó... O que a Manuela fez... Todo mundo aí? Ok? Parece que... Estão me ouvindo? Sim? Tá. O que a Manuela fez foi o ideal, porque essa obra, vou ser bem honesta para vocês, é uma obra que tu tem que ter uma leitura de mundo cultural, de contexto histórico, de ideologias, né? Tem que ter um feedback extra para entender. Então, eu acredito que numa terceira leitura, com esse complexo feedback da realidade no qual a obra entendê-la melhor. Então, a Manuela me impressionou por ler 2 vezes, e ela é a prova concreta de que lendo mais uma vez, você tem uma iluminação maior e você consegue entender. Não sei se ela fez pesquisas profundas em relação à obra para entender, mas só pela leitura ela já consegue entender mais. Aí a Carol me fala algo muito importante, que é essa relação, vou reforçar, da pesquisa, do contexto para poder entender. E daí eu penso assim, como esses jovens vão entender essa obra sem ter esse contexto, né? Mas por desafio, e que bom que para você ter uma necessidade para você entender assim, ó, o quebra-cabeça, a necessidade de pesquisa. Mas que bom saber que vocês conseguiram, né? E a Claudiane também teve que reler ali o finalzinho para compreender melhor. Então, é um trabalho, é um esforço, né? A gente se envolver com literatura e com obras complexas e riquíssimas como essa. Eu fico feliz da experiência de vocês e é bastante válida, e creio que a Carol deve sim investir até o final para poder deixar redondinho, assim, o pensamento da obra. Suzeli, tu gostaria de opinar até onde tu leu? Tu também leu até a metade, né? Márcia, sim. Quer escrever no chat? Não, eu vou falar aqui aqui com o microfone ligado mesmo. Já nos primeiros capítulos, me chamou muita atenção, porque o autor, ele praticamente nos dá um banho de água fria ao tratar como normal o novo sistema de produção de pessoas. Produção, porque é exatamente isso que é feito, né? Os indivíduos são pré-determinados a adotarem um padrão de vida e perspectiva de vida que entre em conformidade com as leis e normas sociais da época. Normas e leis que estão muito distantes do que nós temos como padrão ético, moral e religioso nos dias de hoje, né? E um exemplo disso é a exploração do autor sobre o tema da sexualidade infantil, onde ela não é só privilegiada, como é tida como norma padrão. Eu li, né, a metade do livro, e eu assisti também alguns vídeos no YouTube para eu compreender melhor, porque, assim, como os dias estão meio corridos para mim,
Mas eu quero muito aprofundar e ler toda a obra, porque eu achei muito interessante. Isso, Suzele, muito obrigada pela contribuição. A tua fala é bem importante e relacionada a ela, eu já faço uma pergunta. Qual a cena que mais chocaram vocês, nova sociedade, a sociedade do futuro, né, que é consequência de uma série de novos valores comuns, né, da sociedade. Eu vou falar a minha depois que vocês falarem de vocês, mas tem uma cena que para mim é chocante, né, que já é no início do livro ali, que eu acho assim, ó, é o cúmulo da crueldade em função de você querer sujeitar o homem a um sistema em que ele não é pensante, né? Ele não pode pensar por si, ele tem que seguir aquele sistema frio e rígido que é imposto a ti. Né? Então, eu fiquei chocada. Aí, abro para vocês. Qual a cena mais chocante? Deixo para falar a minha no final. Dessa obra, assim, dessa nova sociedade. O que vocês acharam? Carolina. Como a Suzeli comentou ali, para mim, sem dúvidas, foi a do capítulo 3, quando eles falam sobre os jogos eróticos com as crianças. Quando eu li, eu fiquei chocada. Como eu disse, eu tive que reler de novo, porque eu não estava acreditando naquilo. E até tem uma cena que o menino ele corre e ele não quer participar desses jogos. Eles falam como se ele estivesse doente, como se fosse totalmente anormal, tinham que levar ele para o psicólogo, porque não era aceitável ele não estar querendo fazer aquilo. Então, e até do jeito que eles falam, como nos tempos antigos isso era um padrão imoral, que as crianças não podiam se sujeitar a ter seus desejos sexuais alimentados. E eu achei isso muito, muito estranho. Isso. Mas tem outras cenas também, talvez depois eu fale, eu vou deixar os colegas falar e vou complementar, mas essa daí foi uma que me chocou. E também tem até uma parte que isso. Eu até tive que colocar um trecho aqui, onde alguém fala que havia uma coisa chamada alma e uma coisa chamada imortalidade, mas tomavam cocaína e morfina. Isso me chocou porque eles querem uma felicidade tão perfeita que para eles têm um soma. Por que eles não levam a cocaína e a morfina como se fosse um soma também? Porque se tu colocar na balança, não é como se fosse a mesma coisa? Exatamente. Esse ponto é extremamente importante, que essa soma, né, esse remédio soma que sustenta a sociedade e que mantém ela viva, por quê? Porque só assim, com remédio, com essa química braba no corpo, que a gente pode sobreviver sem ter contato com a natureza, sem poder pensar, sem poder existir, ter uma sexualidade saudável, né? Então, e sair dessa sociedade robotizada, né, que é dominada pela linguagem, é dominada pela como é que é o nome? É a bioética, né? Não há uma bioética em relação a essa existência humana nessa sociedade que o Huxley projeta aí nessa obra, né? Bom, a tua cena, Carolina, agora vamos ver quem mais, a Manu que leu, Claudiane. A Claudiane pode já escrevendo qual a cena mais chocante, né? A Manuela fala, depois a Suzeli, e não sei se a Gabriela, a Virgínia e a Ana Júlia também viram coisas, assim, ou já leram resenhas ou vídeos na internet, tem muita coisa, ou até mesmo a série, né? Se vocês quiserem opinar, fiquem à vontade, porque os temas são bem polêmicos e vocês podem opinar, as impressões que vocês têm sobre isso, não tem problema nenhum, mesmo não tendo lido a obra. Né? Manuela, fala lá. A minha parte favorita e que é mais chocante, na minha opinião, é bem na hora em que o John, que é o selvagem, e o Helmut se rebelam e começam a jogar a soma pela janela. E os betas, não lembro se eram betas ou se eram... eu acho que eram os betas. Eles saem correndo, saindo no soco, só para poder pegar o soma. Eles viram animais, só por causa do soma. Eles perdem totalmente o sentido de tudo. Só porque tem duas pessoas contra eles jogando soma pela janela.
a felicidade deles, no caso. Chocante, né? Chocante também, é uma cena chocante, porque demonstra que, tipo, é vital para o ser humano, né? Como tu diz, ele é animal, ele está numa condição animalesca, mas para se manter nessa condição equilibrada e animalesca, ele tem que precisar de uma droga, né? É só a droga que o sustenta. É chocante, é forte. Eu estou procurando aqui no livro a parte que eu mais achei chocante, mas vocês podem, quem gostaria de falar? Claudiane, não sei, quem? Suzeli? Aqui, ó. Achei. Claudiane, deixa eu ver se a Claudiane opinou alguma coisa aqui. Enquanto eu lia o primeiro capítulo, eu ficava aberta com o visionário que você foi, mas muitas das coisas que ele escreveu, já a Suzeli fala, né? Enquanto eu lia o primeiro capítulo, eu ficava boquiaberta com o visionário Huxley foi. Muitas das coisas que ele escreveu na sua distopia já acontecem. Também acho que nós já estamos num início de sociedade admirável, mundo novo, né? Em alguns contextos mais, em outros menos, mas parece que a consequência é meio óbvia, né, pessoal? É ação e reação. Acho que o Huxley, tanto quanto o Orwell, a obra 1984, a gente leu também, né? Eles trazem nessas distopias, então, uma sociedade que era meio que previsível a partir do que nós estávamos vivendo no século XX, né? Todo aquele caos, aquele período de guerras, eu acho que aquilo fez com o despertar do homem que ele projetou uma sociedade que, enfim, poderia ser assim dentro de uma visão pessimista, né? Porque é uma visão pessimista, né? Gabriela, eu olhei várias resenhas no YouTube só. Ótimo, Gabriela, ótimo. Essas resenhas te dão uma feedback, né? Uma base para te poder interagir se quiser. Tua opinião é bastante importante, se tu quiser falar. O capítulo 3 me chocou muito, bem como a Carolina falou no início. Ok. Para mim, pessoal, a parte mais horrível e chocante foi essa aqui dos berçários, né? A maneira como eles, que é o método, né, que é mencionado aqui, na obra aqui, ó, berçários, salas de condicionamento neopavloviano. Uau! Essa crueldade de doutrinar ou produzir esse comportamento nas crianças através do excesso de som, associar o som, aquela barulheira para a criança chorar e não gostar, associar isso ao livro, né? Ou à natureza, e serem... tem uma parte que diz que eles têm choque, né? Eles têm... eu achei horrível isso, eu achei assim, ó, muito cruel. Deixa eu ver onde é que tá essa parte exatamente. Aqui, as crianças sobressaltaram-se, berraram, suas fisionomias estavam contorcidas pelo terror, por causa das campainhas de alarme que soavam, enlouqueciam essas crianças, para que as crianças... Então, aqui, e agora gritou o DIC, pois o barulho era ensurdecedor. Agora vamos gravar mais profundamente a lição por meio de um ligeiro choque elétrico. Eu achei horrível. Dar choque elétrico em bebês para condicionar. Meu Deus, para que aquela criança não queira se aproximar dos livros, né? Tem a aversão a livros. Por quê? Porque os livros abrem a nossa mente, né? E aquela aversão à natureza, eu achei assim, meu Deus, muito chocante. Agitou de novo a mão e a enfermeira-chefe baixou uma segunda alavanca. Os gritos das crianças mudaram a mente de tom. Havia algo de desesperado, de quase demente nos urros agudos e espasmódicos que elas então soltaram. Seus pequenos corpos contraíam-se e retesavam-se, seus membros agitavam-se em movimentos convulsivos, como se puxados por fios invisíveis. Meu Deus do céu! Eu achei, assim, cruel demais, assim, essa foi a parte do livro, assim, que eu
amo bebê, assim, e a gente sabe que na infância, para quem estuda psicanálise, né, o quão sensível é toda a existência da primeira infância da criança no mundo. Então, você saber desse conhecimento da psique, do desenvolvimento da psique humana, e você utilizar isso para condenar através de choque elétrico, meu Deus, o trauma que vai causar nessas crianças só com produto químico mesmo, para manter saudável. Porque você não teria, sabendo da natureza humana, não teria como ser saudável nascendo, tendo uma primeira infância nessas condições. Então, para mim, foi muito cruel isso. Eu acho que o Huxley exagerou aqui, eu acho que isso nunca aconteceria de fato, mas isso pode acontecer sutilmente, né? Do sistema tentar nos condicionar, mas não assim tão agressivo e cruel como foi aqui. Para mim, essa parte foi chocante. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Até pela questão então vamos... dos fetos, que eles implantavam doenças e tudo mais para eles serem inferiores. Isso foi uma das coisas também que terrível, eu mais choquei. Chocante. Essa divisão da sociedade, né? Ele escreveu essa obra sobre efeitos dos alucinógenos, a Gabriela. Gabriela, pode te dizer, tu percebe que aquela obra ali, que é A Porta da Percepção, que foi mencionada na biografia, ele é retratado de que essa obra, sim, foi realizada sob a influência dessas, ou para mostrar as experiências psicodélicas em relação a ele tomar drogas. Eu não sei se o Admirável Mundo Novo, porque era 1932 e ele já se envolvia, experimentava drogas há muito tempo, foi nesse sentido. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei te dizer, a gente teria que pesquisar. Que a esdrúxula é cruel. Essa questão eu achei forte, gente, muito forte. Carol, pode falar. Não é literalmente uma coisa que me deixou chocada, mas é meio que me deixou... eu li como uma forma irônica, que eles começaram meio que fazer chapa do mundo antigo, quando as pessoas chamavam os outros de meu precioso, meu bebê, meu nenê, que é a parte que ele fala sobre mãe, monogamia e romanesco, que é muito interessante como eles falam que a gente vivia num mundo preso, como uma prisão, quando a gente não conseguia se expressar, nem saciar nossas vontades, só que ao mesmo tempo eles vivem num mundo com zero liberdade de expressão, com zero liberdade de autonomia, que é onde tu não pode ser quem tu é, e tu é totalmente governado pelo governo. Então, eu achei isso muito interessante, meio que se contradiz, e eles mesmos não conseguem enxergar isso. Isso é uma representação isso existe até hoje, né, às vezes a gente quer o chamado hipocrisia, às vezes, e ela é uma hipocrisia quase que inconsciente, porque a gente está tão impregnado dos nossos valores, das nossas crenças, que às vezes a gente tem comportamentos hipócritas, sem saber, é meio da natureza humana, né, esse tipo de comportamento, mas tu tem razão, fica contraditório e, de certa forma, um pouco hipócrita, porque você consegue ver no outro o que, bem comum, né, a gente vê no outro o que a gente, de fato, representa. Então, é uma verdade da natureza humana, isso que tu aponta, é bem legal. Bom, pessoal, vamos para os próximos pontos, então, aqui, verificamos um pouquinho sobre a sociedade, né, as impressões que essa sociedade nos causou, os choques antes, a questão, então, da sociedade, né, que foi o que uma das participantes aqui falou, desse admirável mundo novo. Então, isso também faz parte dessa parte da bioética, né, dessa criação do ser humano in vitro, né, ou um ser humano que é totalmente manipulado pela ciência, né, pelos laboratórios, pela tecnologia, e aí você tem uma sociedade que ela é de castas, né, então nós temos aqui o alfa, o beta, o gama, o delta e o y, né, que seriam a composição dessa sociedade. O que vocês acharam disso? Essa sociedade tem como dar certo? Vocês acham que isso é diferente do que a gente tem hoje? Como a gente poderia classificar isso?
Vamos ver aqui. Bom, a questão dos alfas, gamas, betas e toda essa divisão é completamente diferente do que a gente vive agora. Por mais que a gente tenha até uma divisão, por mais que ela, às vezes possa não parecer tão clara, a gente tem, né? Infelizmente. Ou felizmente, sempre precisa de alguém. Mas eles não têm meritocracia, que é uma das piores coisas dessa sociedade. Eles já nascem predestinados àquilo. Eles não têm uma autonomia e eles não podem fazer por merecer. Eles não podem evoluir. Eles só vão ser aquilo pro resto da vida. Isso é terrível, eu acho, né? Porque isso é cruel também. E eu acho que é pior, porque assim, ó, isso a gente já teve, todos aqui estudaram história, todos já perceberam que isso na nossa história existiam momentos, né? Há muitos séculos atrás, em que a sociedade tinha essa estrutura, essa pirâmide social imutável. Mas, se você for perceber, hoje ainda é assim, né? Porque por mais que você nasça pobre, você pode até evoluir na camada social um pouquinho, mas a gente não vai muito longe. São raríssimos, que 5% da população consegue sair da extrema pobreza e querer ir para da pirâmide, né? Mas eu acho que essa sociedade aqui, que a Manuela bem apontou, é pior porque eles produzem, né, em laboratório essa sociedade. Até então, na história real, a gente tem que as pessoas nascem, ok? Na Idade Média nascia pobre, na época do feudalismo, né? Nascia vassalo e ia morrer vassalo, né? Então, mas não se tinha essa criação, essa projeção do Estado, de uma tecnologia in vitro, né, para formar essa sociedade. Então, eu acho bem mais cruel, assim, tu fazer intencionalmente, né, produzir uma sociedade nesse nível, eu não sei, mas é chocante também, eu acho chocante. Vamos lá para o próximo ponto. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa sociedade, essa divisão social? Ai, não tem. Aí nós teríamos o sonho. Oi? Não, eu ia apontar os pontos que a Manu falou mesmo, porque era uma sociedade totalmente controlada desde que eles vieram ao mundo e sempre foram alienados para viver nessa realidade, entre aspas, milimetricamente projetada para se ter uma vida perfeita, e dá para ver que os modos que eles conseguiam isso era totalmente anormal, que era, como você disse, naquelas máquinas com uma lavagem cerebral, com afastamento social, uma ideia de falsa liberdade, então era totalmente diferente do mundo que a gente está acostumado a viver. E dá para ver também que eles faziam críticas constantes ao nosso mundo antigo para vanglorizar e tipo, como posso dizer, a normalizar essas pessoas, e dizer, olha como esse mundo era ruim, vocês têm que ser vanglorizados desse mundo que vocês estão vivendo agora, que é muito melhor que aquele. Entendam que vocês estão vivendo muito melhor que eles estavam vivendo. Isso é bem interessante de você ver, que eles já começam a lavagem cerebral desde sempre. Isso, mas essa realidade que tu fala, Carol, ela é muito verdadeira, porque até hoje a gente é assim, né? A gente critica muito o passado ou não entende que aquela geração que viveu naquela época tinha aquela cultura, aquela forma de pensar e viveu com as consequências daquele momento. Mas eu acho que essa sociedade que o Huxley traz, ele está fazendo uma crítica, né, a essa bioética que não existe, né, essa fertilização in vitro e essa biogenética que vai produzir uma sociedade dessa maneira e alienada, como tu diz, né, totalmente manipulável e condicionada a comportamentos que, enfim, não... Eu acho que não é uma sociedade feliz, vamos ser bem honesta. Por mais que ela pareça feliz, eu acho que não é uma sociedade feliz de verdade, né? Então, não sei. Eu pensei nisso, porque se tu for relacionar, se ela fosse feliz mesmo, eu acredito que o soma não existiria. Mas eles colocam o soma como se fosse adicional, sabe? Não, mas toma se tu tiver bem. Se tu não tiver bem, tu toma, mas tu nunca vai estar ruim, porque a nossa sociedade é perfeita, tu não precisa dele. Exatamente.
Muito bom, muito bom. E aí, então, vamos para o próximo item, que eu acho interessante, né, a gente comentar, e a gente já vem falando, que é a questão do soma, que a recém a Carol falou. Eu acho que essa questão das experiências com drogas, e tá visível na biografia do Huxley, né, então ele traz essa realidade. A gente também não sabe se no início do século XX, em função desses 31 anos de guerra, de tensão, a gente não sabe se as pessoas não estavam utilizando as drogas para se anestesiar dessas dores da guerra, porque eu andei pesquisando, quando eu estava pesquisando essas imagens para trazer para vocês, eu achei muitas imagens do início do século XX, em que as pessoas, de fato, tomavam cocaína. Bom, Freud era um que acabava usando cocaína, mas como medicina, né? Então, as drogas eram também utilizadas para asma, para problemas respiratórios e drogas pesadas, né, que hoje são ilegais, mas que naquela época eram utilizadas para trazer uma certa saúde, um alívio das dores do ser humano. Então, tipo assim, o caos era tão grande naquela época, eu acho, que as drogas eram uma fuga, né? Para nós a gente critica hoje, porque, claro, óbvio, para nós é ilegal. A gente vive numa sociedade que não precisamos tanto das drogas para sobreviver. Mas imagina que sociedade é essa do século XX que precisava tanto de drogas, né? Vamos ver, Gabriele, pode falar, Gabi. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre o uso das drogas nesse tempo e não usavam exatamente a cocaína, usavam o ópio, que é a planta da cocaína. Isso. Então, eles não usam a mesma droga que a gente usa hoje em dia, a parte natural, né? Exatamente. Temos o ópio. Medicina. Exatamente. Então, eu percebi que essa sociedade, e como naquela época também estavam começando os estudos, de repente, ou as experimentações científicas, medicinais das drogas, acabou que tem o ópio, tem qual é a outra? Haxixe, né? Tem algumas drogas, assim, que são bem... o absinto também, coisas que, assim, ó, que a gente vê que são muito relacionadas ao século XX e com essas funções, tanto destrutivas quanto medicinais. Mas eu acho que se a gente pudesse ser um pouquinho mais tolerante e entender que o século XX precisou desses recursos para sobreviver num período altamente destrutivo e negativo, até a gente compreende. Agora, o que o Huxley traz na obra não é assim tão... A gente fica meio em choque, né? Porque aí é um uso mais com uma intenção condicionante e limitante do ser humano, que daí a gente não curte, né? Alguém gostaria mais de falar alguma coisa sobre o soma? Senão a gente passa para o próximo item. Aqui eu achei várias imagenzinhas, né? Aqui essa aqui é mencionada no livro, né? Community, comunidade, identidade, estabilidade. Então, são os valores que se acreditava, né? Nessa imagem aqui a gente vê, né? Vemos Hitler, vemos guerra, o símbolo da paz, essa boca sensual, um olho chorando, fome e miséria. Então, soma, né, a necessidade da droga, de repente, para aliviar essa sociedade que está em processo de autodestruição, né? Aqui a referência à sexualidade, né? Essa imagem também, o soma e a questão da sexualidade, a gram is always better than a dam. Então, tipo assim, uma grama é sempre melhor do que uma desgraça, né? Então, é melhor se drogar ou viver dessa maneira do que ter um fim pior que isso, né? Então, e percebam aqui, ó, parece que tem um monstrinho, um monstrinho por trás disso e na língua tem uma pílula, alguma coisa aqui, ó. Então, eu achei várias imagens relacionadas a essa obra, nesse sentido, assim, com essas construções e leituras, né. Aí, dentro da questão sexual, tem não sei se alguém pode comentar sobre o cinto malthusiano. O que vocês acharam disso, das mulheres? A mulher usar um cinto malthusiano, e aí? O
cinto malthusiano era o negócio de colocar camisinha, esse tipo de coisa, né? E aí, o que era de fato, né? Não sei se ficou bem claro para todo Eu mundo, por isso acho, que eu perguntei. pra mim isso ficou meio claro. Mas Tá, eu acho é engraçado. é engraçado. É totalmente não tem o mesmo tabu que é hoje em dia. Porque hoje isso é feito, por exemplo, às escondidas. Mas não, ali tava com o cinto malthusiano mostrando para todo mundo, sabe? É algo totalmente diferente do que a gente vive no momento. Bem diferente, né? É, exatamente. Aí vamos continuar aqui, ó, que eu coloquei também, achei umas imagens da internet para meio que orientar nosso pensamento, que é a questão que eu achei muito importante, né, para nós da educação. Então, a questão dos bebês, desse condicionamento, essa questão máquina e ser humano, né, e tecnologia e ser humano, essa biogenética, enfim, tecnológica, que eu achei bastante chocante, a questão dos livros. Então, eu quero ver a opinião de vocês e a natureza. Então, fica muito claro, né, que na obra, assim, por isso que o selvagem, até a próxima, não é agora, eu trago a imagem do selvagem, né, eu amei o selvagem, óbvio, né, porque o selvagem, pelo menos, ele lia Shakespeare, então, e aí, como se dá isso, né, a gente tem uma sociedade em que você não pode ter acesso aos livros e, principalmente, a natureza, eu fiquei em choque, eu quero a natureza. Como vocês pensam isso? Deu muita pena do selvagem, eu gostava bastante dele. Ele era bem ligado à cultura, né, eu não lembro da reserva de selvagens. Ele era um pensador Chamar ele livre, de né, John. digamos. Eu prefiro chamar ele de John. Só que a questão é que ele não foi bem aceito em nenhuma das sociedades. Na reserva ele não era bem aceito. Ele era filho da Linda, que era uma mulher que veio da sociedade avançada. E ele estava ali, sabe? Só uma pessoa, duas pessoas que aceitavam ele. De resto, batiam, agrediam. Mas mesmo assim, ele tentava se integrar na cultura deles. Isso. E aí, quando ele veio para cá, ele tentou entender, mas ele não conseguiu entender, porque era uma realidade completamente diferente. Então, ele surtou com aquilo. Ele queria fazer ele queria viver a cultura dele num local onde a cultura era totalmente diferente. Então isso quebrou ele totalmente. Isso. Eu acho que a representação do selvagem, eu acho que ela é, do John, né, ela é uma representação muito legal, e é uma representação dessas pessoas raras, que existem na sociedade, mas não se encaixam em grupo nenhum, porque são pensadores livres, né, então eu acho que essa representação do pensador livre, e a dificuldade que ele tem para conviver em sociedade, por ter pensamentos diferentes, eu achei muito legal, e o John é um representante nato dessa concepção. E como tu falou, ele vai surtar. Ele vai ter que se controlar ao cubo para poder sobreviver numa sociedade dessas, né? Porque ele não é aceito em nenhum canto, porque ele pensa diferente, né? Então, e eu achei legal porque ele nessa sociedade que Huxley traz, o cara que lê, o cara que consegue entender, interagir com Shakespeare, o pensamento shakespeariano, ele é um cara que está no caminho de ser um pensador livre ou um pensador diferente. E o ônus disso é não se encaixar em nenhum ambiente, né? É uma escolha, né? Você vai crescer intelectualmente, ter sabedoria, mas você não vai ter como ter um equilíbrio em comunidade, né? Então, eu achei essa representação muito legal também. A questão da história ser manipulada, gente, isso é terrível. Eu achei muito forte essa questão também que o livro traz, né? Tem uma página que agora não lembro, que ele deixa claro, assim, meu Deus do céu, que tinha que apagar determinados aspectos da realidade, da história verdadeira, e a gente viu isso em 1984 também, né? Em 1984... Eu levantei a mão justamente para falar isso. Fala! Que 1984 tinha a mesma coisa de manipular a história.
Só que ela foi feita de um jeito diferente. Eles não literalmente implantaram para as pessoas uma história falsa. Eles implantaram a história real, só que caçoando da história real. Eles fizeram ela parecer ruim, mas não modificaram ela totalmente. Isso, ótima observação. É o que eu ia falar da Manu, é legal que eles falam toda hora de como era o mundo antigo, mas eles sempre falam zoando, sempre falam falando que, tipo, eles não tinham liberdade, que eles não tinham direito a tal coisa. Que se tu for comparar o do Admirável Mundo Novo, o pessoal de lá, eles também não têm direito a muita coisa, mas dá pra ver que todas as horas eles tentam falar de como era ruim, como a Manu disse, não distorcer, mas só deixar uma visão ruim pra eles. Esse é o caráter sátiro que a obra traz, né? Que a Carol pegou bem, essa questão de sempre estar debochando o zombeteiro, né? Zombar de outras realidades, de outras aparentes verdades e de uma maneira hipócrita, porque você também está fechado. O único que poderia, de fato, fazer essa crítica mais saudável seria o John, que é o selvagem, né? Porque ele é um cara que lê, é um cara que tem uma visão diferente, ele até poderia ir, mas eu acho que ele nunca seria um zombeteiro, justamente porque ele tem essa sabedoria. Ele conseguiria fazer as ligações, tudo, fazer as leituras, mas ele não debocharia. Então é uma fraqueza humana, né? Dentro da nossa ignorância, a gente zombar do outro, sendo que a gente tem o mesmo perfil do outro, e sendo que se você tem um conhecimento amplo e cultural, ou intelectual, ou holístico do ser humano, você não vai aprender para zombar dos outros, né? Você vai aprender para enriquecer e colaborar com a vivência em comunidade. Mas bem interessante esse ponto também, né? Aí eu trouxe para nós recortarmos, então eu acho que essa crítica da manipulação da história, ou de uma história que ela é levemente moldável, né? Ou tem umas pitadinhas de mentira na história que foram pelo próprio homem modificadas, essa obra traz essa verdade, né? Uma crítica. Aí a gente já discutiu sobre o selvagem, o John, né? A realidade dele e a relação com Shakespeare, a obra, mencionado a Bíblia também, que seria um livro avesso, né? Não poderia ler de jeito maneira. E aí os pais da civilização, né? Então, na obra, aí que nós vamos ter que fazer o link, né? Que nós temos Bernard Marx, que é um dos personagens da obra, que é uma mistura de George Bernard Shaw mais o Marx, né? Nós temos a Lenina, que é uma personagem importante também, que faz uma referência a Lenin. Nós temos o Ford, né? Que é tem aqui uma relação de Ford e Freud, né? Então, que o Huxley traz esses personagens da vida real, mas revestidos nesses personagens do Huxley, né, da obra Admirável Mundo Novo. Onde é que está aquela do Ford, do Freud, que ele fala aqui? Então, eu achei muito interessante. Então, quando a gente lê essa obra e você não tem esse contexto aqui, não sabe da realidade do século XX, no século XX, aí você perde, né? Você perde um pouquinho da riqueza da obra. Então, o que nós tínhamos também, que é a influência, né, que o Huxley quer trazer a crítica, então, com o pensamento freudiano, a questão da industrialização, né, desse sistema capitalista, das indústrias, do mecanismo, a mecanização, a questão do comunismo e socialismo com esse George Bernard Shaw, que é um dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês, que ele era um socialista ardente, né, e o Marx, que vai lutar pela luta de classes, enfim, e que quer derrubar o capitalismo. Então, tudo isso que faz parte do século XX, né, os pensamentos, as crenças, os valores que o homem cria, né, no século XX vão ter como consequência, a gente entende, né, para Huxley, uma sociedade que poderia chegar numa distopia, sendo bem pessimista, nessa sociedade que a gente tem aqui agora retratada no Admirável Mundo Novo. Mas outra relação que a gente faz com esses pais da civilização, que são os pais da civilização representada no Admirável Mundo Novo,
Mundo Novo, é os nomes padronizados baseados nos pais da civilização, que seria Freud, Marx, Lenin, Ford. Então, os nomes das pessoas já eram influenciados, né, através desses nomes padronizados, né, isso é muito forte, né, então, que sociedade é essa que você não tem nem a liberdade de colocar o nome no teu filho conforme você quer, né, com seu desejo, sua intuição e tal. E a questão de também abolir a velhice, né, o objetivo é ter felicidade, estabilidade emocional pelas drogas, abolir a velhice, religião, meu Deus, né, é um ritual do governo com drogas, e um governo global onde não há revolta do povo. Então, o povo não é pensante, o povo não pode se rebelar contra o governo, e é uma sociedade complicada, pessoal. Então, aqui o Henry Ford, aqui eu trouxe para vocês, temos o Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele vai nascer e vai viver bem nesse período do final do século XIX, início do século XX, então ele traz uma visão diferenciada para os estudos da psique, e ele também, né, era um médico, enfim, também utilizava drogas para questões medicinais, né, a cocaína, no caso, né, na época. O Ford, Henry Ford, que as ideias de Henry Ford modificaram todo o pensamento da época, né, fiz um esqueminha aqui para passar para vocês, ó. Foi através delas que se desenvolveu a mecanização do trabalho, produção em massa e padronização, que é uma vertente também dessa sociedade aqui de Huxley, né? Então, essa questão dos personagens, dos nomes, também acho interessante a gente fazer essa relação, né, com esses pais da civilização. E quem mais que eu anotei aqui? Acho que era isso. Então, o Shakespeare, tá, a gente já avaliou um pouco sobre Shakespeare, então Huxley acaba fazendo uma crítica ao capitalismo e ao socialismo, né, ao Fordismo, então tudo isso ele traz nessa obra, que daí você tem que ter, então, essa visão aguçada, né, você tem que conhecer isso aqui para poder identificar. Então, imagina Lenin aqui como representação do comunismo, né, percebam que a experiência própria de Huxley, né, na Europa faz com que ele tenha conhecimento né, desses estados, então, comunistas, regimes de exceção que surgiram na Europa, e isso tudo traz essa composição para essa obra, né, do Huxley. Então, achei muito show isso, achei muito legal, achei uma obra muito inteligente, né, é uma obra que encanta, mas eu acho assim, se você não tem esse conhecimento, assim, ó, não faz um estudo profundo, você pode perder a essência da obra, né, que é essa crítica que o Huxley está fazendo a esses pais da civilização e essa influência, né, que pode gerar uma sociedade distópica, sendo bem pessimista, como eles mesmos, né, eles mesmos dizem ali, enfim. Não sei se alguém mais gostaria de apontar alguma coisa em relação à obra, ao enredo, à narrativa, algo mais? Eu queria falar um pouquinho sobre um personagem, que é o Bernard. Uhum. Ele era o principal até a metade do livro, e depois o principal vira o John. Isso. Mais ou menos assim que funciona. Mas o Bernard, ele tinha tudo para ser um revolucionário como o John e como o Helmut. Só que ele não foi. Ele foi justamente pelo lado contrário, né? Porque ele queria... Primeiro, ele queria o mesmo que o Helmut, sendo que eles eram amigos, né? Então, dá pra ver bem. Ele queria um pouco mais de liberdade, as pessoas aceitando ele. Mas quando ele trouxe o Selvagem e começou a ficar famoso, a fama subiu totalmente a cabeça dele. E ele acabou adorando o mundo novo que ele estava vivendo. E acabou se perdendo dos verdadeiros ideais antigos dele. Isso. Porque ele também me passa um personagem como a gente viu em 1994, em que o personagem principal estava naquele sistema, mas ele estava pensando, ele estava refletindo, né? Ele não tinha sido totalmente condicionado, né? Só que, como tu diz, o Bernard Shaw, ele estava naquele pensamento crítico inicial, naquela inconstância, naquelas análises, e depois
aí o sistema abraça ele de uma forma que ele não teve como resistir, né? Mas bem interessante esse apontamento que tu faz. Aí, pessoal, só para a gente ir fechando, eu tinha colocado no documento para a gente analisar a obra, né? Porque a obra se chama Admirável Mundo Novo, né? Esse novo mundo é realmente admirável? Aí eu já respondo, para mim não é um mundo admirável, né? Porque o mundo sem livro, sem natureza, para mim já é um mundo com tortura de criança para condicionamento, para mim é um mundo horrível, né? Mas eu não sei se ele não está sendo, o Huxley não está sendo irônico, né? Admirável mundo novo? Não sei. O que vocês acham? Prof, depois que eu terminei de ler a obra e fui ver as perguntas, eu pensei muito sobre isso e acredito que no nome ele já quis dar meio uma ideia de vangloriar essa nova forma de viver. Tipo, chega a ser um egotismo, meio que um narcisismo até, tipo, admirável mundo novo. Já quer passar a ideia da gente abrir o livro e, meu Deus, é algo totalmente revolucionário, incrível. Mas eu, na minha perspectiva, óbvio que não é um mundo admirável, como eu já disse, era um mundo totalmente controlado socialmente, as pessoas não tinham ideais, não tinham expressão, não tinham individualidade. Tem até uma música do BTS que me lembrou muito isso, que tem uma frase dizendo: o fato de você não estar louco em um mundo louco é louco. Isso me lembrou muito, porque as pessoas deixaram de ser humanos, elas praticamente viraram robôs que seguem uma ordem do governo, e eles precisam... E isso que algo me interessou muito, que eles falam muito sobre o afastamento social e como a interação humana atrapalha a vida das outras pessoas. E eles falam muito sobre tu viver um mundo sem outras pessoas na tua volta, porque se tu tem filhos, tu tem que se preocupar com os filhos. Se tu tem relacionamentos, tu tem que se preocupar com o relacionamento. Então, para te ficar sozinho, tu vai ter que dar atenção à máquina, ao teu trabalho. E com isso, tu gera lucro ao governo. Então, tu vê que tudo, no fundo, é meio conectado. Eu tive muito essa Carol, olha o que tu falou agora. Olha o que tu falou agora, se não é o que a gente está vivendo. Sim, olha só. Olha a cabeça desse homem, meu Deus. A gente não está afastado, a gente não está vivendo agora em função da máquina, só comprando e consumindo através da internet. Olha que o Huxley tinha razão, hein? E outra coisa, com o afastamento social, eles falam muito de tu ficar sozinho e tu pensa. E quando tu pensa, tu não pensa em coisas boas, tu vai pensar em coisas ruins. Daí, tome o soma, não fique mal. Perfeito, daí fica doente mental. Perfeito. Olha que o Huxley não estava tão errado assim, né? É como eu disse, o Huxley traz a obra... ficção, né? A ficção é mais dramática, a ficção é mais chocante, mas a gente já está vivendo, como a Suzeli falou, essa sociedade, só que de formas mais sutis, porque se for muito agressivo, como é na obra do Admirável Mundo Novo, a gente não aguenta mesmo. Imagina torturar criança, bebê, já quando nasce não vai, essa sociedade é irreal. Mas sutilmente nós já estamos afastados socialmente, já estamos vivendo em função do computador, blá, 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 consumismo direto na internet, ficamos sozinhos, deprê, não podemos sair, não podemos caminhar, não podemos... Ai, meu Deus. Vai lá, Suzeli. É que você fez uma pergunta em relação se realmente esse mundo, né, criado pelo autor, se é realmente um admirável mundo novo. Para mim, não, porque reflete muito em relação à droga soma, banalização do sexo, descaso com a família, né? A priorização da felicidade em detrimento à liberdade. E, assim, eu realmente fiquei em choque, mesmo sem finalizar, sem concluir a leitura do livro, porque, como eu havia dito antes, infelizmente, parece que o mundo caminhou de acordo com o livro, né? É como você falou, mesmo que de uma forma mais sutil, muitas coisas do que a gente lê no livro é a realidade do mundo de hoje, né? Infelizmente, a gente vivencia muito isso na nossa real atualidade, no nosso atual cenário. Então, assim, é realmente uma leitura chocante. Né? A gente vai lendo ali e percebe, opa, né? Ou já vivenciou, ou conhece alguém, né, que passa basicamente tudo que está escrito ali na obra. Isso. E a Virgínia, a Gabriele, até Marinilde podem responder essa pergunta, né? Mesmo com todos os nossos comentários aqui sobre essa sociedade,
é uma sociedade admirável? O que vocês acham, Gabriele, Virgínia? Vamos ver a opinião de vocês aí. Não ficar só quietinha. O que vocês acham? Querem falar? Levanta a mãozinha aí. Eu posso Marinilde falar um pouquinho também, prof? Pode. Desculpe, Manuela, não tinha ter visto. Tudo bem, tudo bem. Eu queria falar que a minha visão de Admirável Mundo Novo dessa parte é um pouquinho diferente, porque não, até que é parecida. É porque eu vejo como as pessoas pensando que esse mundo que elas vivem é admirável. Por causa, elas estão felizes lá. Claro, é uma falsa felicidade. Mas elas estão felizes lá e elas amam a vida delas. Sim. Mais que elas sejam cegas em relação a tudo, que elas sejam presas. Mas para elas, esse mundo novo é admirável. Claro. É por isso o título. Tá. Sim, pode ser sim. Para a maioria das pessoas é legal isso. Também acho que tu tá certa. Para nós que estamos no viés meio John da vida, não é admirável, mas para a maioria, com certeza, é sim. Tu tem razão. Gabriele, depois a Marinilde vão falar. Eu vi em uma resenha um dia sobre que muitas vezes a gente reclama como é que é? Que a vida não é totalmente feliz, que se houvesse a opção da gente ser totalmente feliz, e esse mundo é isso, né? É como se a gente fosse realmente feliz. Só que não é. Não é um admirável mundo novo, porém é uma utopia, né? Isso, perfeito. Só que não são felizes, porque tá todo mundo condicionado a um padrão, e é esse único padrão, ninguém pode mudar. E a felicidade, bem dizer, ela só tem... Como é que é? A felicidade é igual o Soma. As pessoas só são felizes quando consumem o Soma. Isso, exatamente. É uma felicidade... falsa. É uma felicidade verdadeira. É uma felicidade química. Ela só é biológica, porque ela não é de alma profunda, né? Verdadeira, sem remédio, né? Tipo, sem efeitos colaterais, assim, sei lá. E eu vi que por qualquer simples motivo que as pessoas estivessem reclamando ou se sentissem insatisfeitas, elas iam lá e tomavam uma dose de Soma. Então não tinha um limite diário de quanto a pessoa poderia usar o Soma. Quando tinha desconforto, ia lá e usava. Exatamente. As pessoas não se permitem sentir o desconforto e a tristeza, mas isso é normal. E tinha até um personagem que ele... Eu não cheguei a ler depois para ver se ele toma o Soma, mas até onde eu li, ele não tomava o Soma. Só um deles que não tomava Soma, e todo mundo ficava tipo, meu Deus, impressionado, como ele consegue viver sem o Soma, como se fosse um oxigênio na vida deles. Exatamente, chocante, né? Muito, muito legal. Marinilde, pode opinar, Marinilde visitando a gente aí. De onde tu é, Marinilde? Sim. Boa tarde. A minha opinião a respeito da obra, trazendo para a contemporaneidade, hoje, a felicidade, ela está em algumas castas, que a senhora já colocou lá no início, falando sobre essa casta disfarçada, né? A respeito desse uso de droga, esse uso de droga hoje está dito assim, disfarçado também. Por quê? Porque a sociedade ela só é feliz se bebe o uso de bebida alcoólica ou se está usando usando alguma medicação para poder controlar, para poder ficar mais sexy, ou para poder ter mais tesão na vida, né? Hoje, essa injeção, desse uso de medicamento, desse uso de drogas, está sendo disfarçado. E a respeito do relacionamento com a felicidade, essa busca pela felicidade. Essa felicidade, ela está sendo a felicidade, muitas vezes, ela está sendo induzida falsamente,
Por quê? Porque para mim ser feliz, eu preciso de. Eu vou buscar quem? E não a mim mesmo, que é procurar a felicidade dentro de mim, a partir de mim, procurar felicidade no outro, né? A minha felicidade depende muito de mim, né? E questão dessa sociedade. Essa sociedade, ela está sendo preparada para o mercado de trabalho, para esse mercado de consumismo, do neoliberalismo, essa busca. Por quê? Quando a gente para de conversar com o outro visualmente, de estar observando, né, de ver o rosto, de olhar o pessoal na rua, mesmo que seja distante, e buscar a tecnologia, ali a pessoa fica mais estressada, fica mais querendo pensar, igual a senhora falou, com aqueles pensamentos borocrochô, né, que é sempre querer, para ser feliz, para melhorar de vida, sempre tem que buscar algo. E a sociedade hoje, eu acredito que tem que ser mais naturalista. Não naturalista de, eu vou comer bem, não é isso, é naturalista de viver dentro de si, a partir de si, procurar a felicidade, né? É isso. Que bom, Marinilde, que bom que você está aqui com a gente, agradeço a tua participação. E uma coisa que tu falou ali é bem verdade, que também quando eu estava pesquisando sobre a questão do soma, é aí que a gente faz uma relação, né, na história das drogas no século XX como medicina, né, e hoje a gente vive numa sociedade, né, que dentro da análise da psique, também é uma sociedade que tem muitos problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e para compensar isso, remédio, né, então aí vem o que tu falou, então, tipo assim, de uma certa forma, sutilmente a gente já vive, né, esse drama que Huxley traz na obra, mas de uma maneira na realidade, né, então, tipo, quantas pessoas precisam de remédio para dormir, ou seja, a estrutura, o básico, né, tem gente que só encosta no travesseiro, bam, dorme, né, uma coisa natural do ser humano e que, em função do estresse, em função dos seus problemas e traumas, as pessoas não conseguem mais dormir, né, tá só falhando o teu áudio, Marinilde. Questão disso mesmo, professora, é só buscando, né, esse querer, né, é só isso mesmo. Obrigada. Nada. Legal, legal. Assim, ó, só para fechar, tem uma pergunta aqui, ó, que eu gostaria que o pessoal que está por dentro da proposta do Global Peace Foundation, considerando a visão de educação para o futuro do Global Peace Foundation, do livro, né, porque no livro a gente tem uma educação também completamente desvirtuada e condicionada, né, então, até deixa eu mostrar aqui para vocês, a escola é doutrinação e condicionamento total, né, então, e a educação é completamente dominada pelo Estado. Então, considerando a visão de Huxley de educação e a visão que o Global Peace Foundation tem, que a gente já interagiu, que é né, nós vamos ter uma relação positiva ou não do que o Global Peace Foundation, o pessoal da ONU quer uma sociedade com aqueles 17 pontos, né, desenvolvimento sustentável, que mais que nós tínhamos lá, tem aqueles vários itens, né, uma sociedade pacífica, e isso fecha com o que nós temos de educação com Huxley. Essa educação é real? Esse processo educacional, ele é real ou ele é construído falsamente? Marinilde, pode falar. Professora, nesse caso, ele está sendo construído na atualidade falsamente. Nesse grande exemplo, no nosso município, o município de Vila Rica, está tendo um problema ou não, né? Sobre a militarização das escolas, né?
Por quê? Porque ali eu acredito que nós não podemos expressar nossos pensamentos real do jeito que é, né? E no caso do autor também não, né? Assim, pensamento fechado, induzido, tem que ser desta forma, eu tenho que usar isso, eu tenho que ser isso, né? Ele está sendo preparado, a sociedade está sendo preparada para levar, né, para querer o quê? Sempre mais consumir, consumir, consumir. De alguma forma, ele prepara dos pequenos até os idosos para o quê? Para consumir, consumir, consumir. Né? E esse preparamento, esse doutrinamento está vindo a partir, né, do meio também da educação, de alguns lados, de formas disfarçadas, professor. Nesse caso, sim. Eu talvez não dissesse. Isso, eu acho assim que a educação, ela acaba refletindo a sociedade que ela constitui, né? Então, tipo assim, me parece que numa sociedade que nós temos com o Huxley, a educação é a cara daquela sociedade. Então, a educação que nós temos hoje é a cara da nossa sociedade, porque são as pessoas que fazem a educação. Então, o que o Global Peace Foundation quer, que nos parece algo assim muito idealizado, né? Mas até que ponto é real e concreto que a gente vai chegar nesse ponto com uma sociedade do jeito que está, né? E eu questiono isso, porque parece que a gente vai trabalhar contra a maré, a gente vai ser um John, um selvagem, que não vai ser absorvido, né? A educação não vai ser absorvida numa sociedade que está doente, né? Então, nesse sentido que eu pergunto, a Manuela tem que responder, as gurias do meu projeto tem que responder isso aí. Quem já assistiu as palestras do Global Peace? Manuela? Prof, eu escrevi aqui no Word, a minha resposta para isso faz uns dias, eu não lembro bem o que escrevi. Eu escrevi que não, porque diferente das ideologias do Global Peace Foundation, meu Deus, não sei falar inglês, o livro trata da educação de uma maneira em que não há liberdade de escolha e muito menos meritocracia. A manipulação do indivíduo em nível biológico, econômico, psicológico, social, não possibilitando o livre-arbítrio e, principalmente, não possibilita a educação igualitária. Isso. Então, não tem como eles mudarem de casta, não tem como eles mudarem de emprego, porque eles foram feitos para aquilo. Aquilo não é uma educação, aquilo é uma predisposição. E perfeito. Há um choque, né? Era isso que eu queria que vocês vissem. Há um choque, sim, tanto da educação dentro do mundo, Admirável Mundo Novo, com a educação que a gente trouxe aqui para o Global Peace, porque é uma coisa que a gente estava tentando incluir no projeto, né? Então, eu coloquei ali para a gente fazer uma comparação. São coisas completamente diferentes. Mas se a gente pensar que a obra do Huxley, no nível dramático, é a nossa representação da nossa sociedade hoje, como a Carol bem falou ali, é tudo que a gente está vivendo já hoje, me parece que a gente vai conseguir, pode-se conseguir alguma coisa nesse viés, mas a gente não sabe se isso vai abarcar o globo, né? É uma proposta, é um grupo que quer uma educação diferenciada, mas é um longo caminho pela frente, né? E é uma incógnita se isso vai atingir de fato o globo, né? Por mais que a ONU queira algo que está só no papel, porque de fato não acontece nas realidades do mundo inteiro, né? Só alguns grupos ou alguns mais beneficiados, algumas escolas mais de elite, quem sabe, têm uma educação de tão alto nível assim. Mas, e a popularização dessa educação de qualidade, né? Uma educação que te permita pensar e ler livros, basicamente isso, e não alterar a história. Uma educação em que você leia muito Shakespeare, e você possa ler de tudo e compartilhar ideias, e, enfim, não é o que nós temos na sociedade Huxley, né? E falando em Shakespeare, eu gostaria de convidar todos já, o nosso próximo debate vai ser o primeiro debate poético. A Claudiane aí, nós conversando,
a gente me inspirei nos poemas da Claudiane, então a gente vai fazer o nosso primeiro debate de poemas. Fui no Google, coloquei lá, não existe, nunca vi isso na vida, e nós vamos inovar. Nós vamos fazer um debate com poemas. Nós vamos escolher poemas e vamos debater. Quem sabe a gente possa debater e fazer o nosso tic-tac funcionar para tentar entender Shakespeare, né? Um poema de Shakespeare. Então, o nosso próximo debate vai ser assim, a gente vai pegar e escolher poemas para fazer vamos tentar, tipo, interpretar poema, que é uma coisa assim, ó, e debatê-los, e conversar sobre as temáticas ali propostas, porque poemas são extremamente difíceis, são uma malhação cerebral dependendo do poema, né? Então, a literatura brasileira tem muita coisa boa de poema para a gente analisar, tem literatura internacional, literatura clássica, tipo Shakespeare, entre outros autores. Então, vamos escolher, a Gabriele já demonstrou interesse, nosso próximo debate vai ser e é bem tranquilo, pessoal, porque a gente vai debater poemas, e poemas a gente lê numa sentada, né? Então, a gente escolhe uns 5 poemas por debate, ou até uns 10, porque a gente lê muito rápido, e a discussão, a interpretação em cima de um poema, ela é quase que infinita, né? Então, eu acho que a gente vai ter muita riqueza de conteúdo e leitura. Vamos ler, mas como a gente está numa vida muito acelerada na internet, né, mesmo em pandemia, a gente, ali a Carol diz que os poemas são o ponto fraco dela, é de muita gente, poema é algo assim, para fritar o tic-teco, né, então poema é uma coisa que a gente vai, e vocês vão ver, eu acredito que nós todos juntos vamos conseguir atingir a essência do poema, construindo o entendimento, a poesia, né, nós vamos construir a poesia juntos, porque o poema é o gênero, são os versos, as estrofes, mas a poesia é o que a gente extrai do poema. Então, cada debate, nós vamos ter uma poesia, vamos nos alimentar de uma poesia especial e construída no grupo. Então, essa ideia surgiu com essas experiências de produção dos poemas da Claudiane, né? Então, já aviso vocês que, de repente, daqui um tempinho, lá por agosto, a gente faça o nosso primeiro debate poético. Vai ser bem legal, e aí a gente não precisa ler 300 páginas, 500 páginas, mas a gente consegue ter a mesma qualidade que um debate literário de uma obra extensa, como, né, o Huxley nos propiciou. Pessoal, adorei os comentários, adorei a participação de vocês, já fiz o convite para o nosso próximo debate poético, e agora eu fecho o debate de hoje com vocês falando aí, deixando um recadinho, e aí a gente se vê no próximo debate, que vai ser poético, primeiro debate poético. E aí, Marinilde, tá com a mão levantada ou esqueceu de baixar? Esqueceu? Não, professora, é que eu esqueci de baixar. Tá bom. Manuela. Só queria falar uma coisinha sobre o final. Eu gosto muito do final, mas a questão do... agora é um pouco do spoilerzinho, né? Do Bernard e do Helmut serem levados para aquela ilha, eu preferia que o John tivesse ido junto, porque ele virar um experimento foi o que ferrou com a vida dele, coitado. Mas eu acho que ele seria muito mais feliz na ilha. Pelo menos os outros dois, talvez... Não, só o Helmut, porque o Bernard mudou totalmente. Mas acho que o Helmut teve um final feliz. Isso. Acaba que a representação dos extremos, né? Então, por mais que o John seja o pensador, de repente, nessa escolha final, nesse rumo que o Huxley deu para ele, de que mesmo com todo o talento que ele tem, né, numa sociedade como aquela, ele pode ser alvo de um experimento e acabar sendo um objeto perfeito para ser destruído por essa sociedade, né? Então, porque é um processo de autodestruição inconsciente, ou seja, ele não aceitou aquela sociedade, não gostava da sociedade, aquela sociedade também vai o destruir, né? Porque não há afinidade entre eles. Então, é bem forte essa representação, e tu tem razão, é um final que é meio lógico, mas quem se dá bem é o personagem que está no equilíbrio, né? Que consegue se equilibrar entre esses dois mundos
e tirar o melhor disso. Isso, Gabriele, vai com tudo. Agora tu já tem os caminhos para ler esse livro, né? Tu já sabe onde encontrar as informações que tu precisar para tentar entender a obra. Eu acho que é fantástica essas leituras extras que você vai fazer a partir dessa referência à realidade ou à história, principalmente do século XX. Eu acho enriquecedor, eu acho assim, ó, perfeito. Sim, o Helmholtz que bom, que é o teu personagem favorito, porque ele acaba se dando bem e soube manejar, né, no equilíbrio, então, todo o enredo e a narrativa da obra. Pessoal, agradeço a presença de vocês, né, Manuela, Marinilde, Carolina, Gabriele, Suzele, Virgínia, espero que vocês tenham gostado e participem das nossas próximas atividades do projeto. Claudiane, deixa eu ver, a Ana estava por aí, mas acho que já saiu. Adorei a presença de vocês. Prof, a internet dela. Eu vi que ela entrou e saiu, deveria estar com problemas mesmo. Mas foi muito legal a gente conversar sobre a obra, acho que deu para a gente tirar uma essência dela, e como diz a Gabriele, agora, quem quiser reler, pode reler, quem quiser ler até o fim, pode ler. E isso, Virgínia, vem sim, vem no debate poético, tu vai participar com a gente, vai ser bem tranquilo, que nós vamos debater poemas, então não vai ter dificuldade de não ter tempo para ler, enfim, a gente pode até fazer bem tranquilo, né? Suzele, então tá, vamos junto. A Suzele, minha colega, tô louca para ter a próxima aula agora em agosto, nós vamos ter a aula do teatro e literatura. Eu me engajei nesse curso justamente com o meu projeto, Suzele, que eu desenvolvo aqui com os alunos. Ano passado a gente fez um trabalho muito legal de teatro mais literatura, através da encenação de uma obra do primeiro ato, né, da cena 1 do Hamlet, que a gente fez um debate literário sobre a obra, ficou muito legal. Aí a gente encenou a obra em vídeo, à distância, e conseguimos produzir. E aí, que legal, muito obrigada pela parceria. E aí eu disse assim, ó, o projeto está muito afinizado com essa questão do teatro com a literatura, e daí o grupo esse curso que vocês vão me propiciar, então, vão ajudar muito para a questão teórica e ideias, né, do meu projeto. E aí o pessoal veio aí como visitante, agradeço a presença. E vamos nos falar, sim, Marinilde, Suzele, online agora, estamos mais próximos, né, nesse sentido, através do virtual, e mais uma vez agradeço a presença de vocês, e vamos se falando pelo WhatsApp, vamos trocando figurinha literária, quem tiver ideias para o próximo debate poético, poemas, cada um pode trazer um poema, aí só tem que me mandar de repente antes, por e-mail, por WhatsApp, porque daí eu monto os slides para a gente ver todo mundo junto o poema, e vamos quebrar cabeça aí para malhar o cérebro para interpretar poema, tá bom? Agradeço pela presença de vocês, então, abraço, um bom final de semana, nos vemos. Gurias, obrigada pela presença. Prof, por hoje. Beijo. Obrigada, Gurias, obrigada. Gabriele, adorei que tu veio. Tchau, Claudiane. Tchau, prof. Tchau, tudo de bom, nos vemos.